E aí, gente? Bom, não é nenhuma novidade que cada dia mais a gente tá ficando dependente de tudo. Pois bem, esses dias eu precisei ir pro meu treino de ninjutsu. Não é muito longe daqui de casa, mas se eu fosse a pé eu ia acabar me atrasando e sendo assaltado também, talvez morto, não sei. E tava chovendo, a minha única opção de transporte é moto. Meu transporte próprio, né, é moto. Moto, chuva, não dá. Então eu fui obrigado a chamar um Uber. Porém, assim como muitos de vocês já devem ter tido alguns probleminhas, eu tive alguns probleminhas para conseguir agendar tanto a viagem para ir pro treino quanto para voltar. Então eu tive a ideia de fazer o Uber perfeito. Não só o Uber, gente, é qualquer aplicativo de transporte assim. Vamos batizar ele de Uber 2.0, talvez. Uber 2.0 é um bom nome. Vai ser o título do vídeo. Bom, eu listei aqui então 5 coisas que eu acho que poderiam ser implementadas no aplicativo. Eu não sei exatamente se tudo que eu coloquei aqui já não está presente no aplicativo, tá, gente? Então, caso eu fale alguma coisa que já tem, por favor, deixem nos comentários para eu saber, porque eu realmente não sei. Bom, a primeira coisa que eu acho que poderia ter no aplicativo, quando a gente está programando a viagem e vai selecionar o carro, podia muito ter uma caixinha de diálogo escrita com conversa ou sem conversa. Eu não tô dizendo que a gente deva simplesmente não conversar com ninguém e tudo mais e viver no silêncio para sempre, não é isso. Mas às vezes a gente não tá naqueles dias bons, a gente quer ficar mais quietinho ou a gente não se sente tão à vontade para conversar sobre alguns assuntos e o cidadão que tá nos levando para algum lugar ou outro às vezes conversa um pouquinho demais. Ou então, muito pelo contrário, às vezes a pessoa fica extremamente quieta, quase tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, boa viagem, sabe? E só isso. Então, tipo, eu acho que tinha que ter uma opção assim de com conversa ou sem conversa, até pro motorista mesmo saber, porque às vezes ele tá puxando assunto, mas ele não sabe se está sendo inconveniente ou não em falar demais ou ficar quieto demais. Assim como a gente faz o cadastro então e a gente coloca o número de celular, esse tipo de coisa, eu acho que a gente podia criar meio que um perfilzinho. Por um exemplo, interesses. Digamos que eu vou lá a Guaíba buscar minha namorada, só que eu sou o motorista do aplicativo e tudo mais, e é 1 hora de viagem e a gente vai ficar 1 hora calado, é bem difícil. Então ter, por exemplo, ela gosta muito de temas ligados à educação, ela é professora Montessori, ela trabalha na área de educação, então tipo, essa é uma área de interesse dela. Ela é uma pessoa artística também, então alguns temas como músicas, dança, teatro, enfim, são coisas que interessam ela. Ou então, digamos o meu caso, eu gosto de tudo um pouco, eu sou esse tipo de pessoa. Mas, eu gosto bastante de falar de produção de conteúdo, que é algo que eu tô me envolvendo mais hoje em dia. Videogame, com certeza. E assim, filme, série, esse assunto em geral, o universo da Marvel também me interessa bastante. Então sobre esses assuntos eu consigo conversar com qualquer pessoa mesmo, e assim, por horas, sabe? É aquela coisa, assuntos infinitos, não é guerra infinita, é assunto infinito. Então eu acho que ter essa opção de preferência, estilo de música que prefere, até pro motorista colocar numa rádio que vai agradar a pessoa, sabe? Eu acho que seria mais interessante isso. Uma outra coisa, eu não sei se nos outros aplicativos é assim, eu só usei o Uber até então, mas tanto na ida quanto na volta, quando eu tentei agendar uma viagem, o motorista aceitou a viagem sem ter terminado o que ele tá fazendo. Então ele aceitou a minha viagem, ele ia largar a pessoa, aí ia voltar e ia me buscar. Então pra alguém que quer um meio de locomoção assim, ter que ficar esperando, tipo, a gente já vai ter que esperar, mas esperar mais do que o necessário, tipo, às vezes o cara tá muito longe, já aconteceu isso, ele tá muito longe, ou ele passou na minha frente, mas ele vai lá pro outro lado pra largar a pessoa e depois voltar. Eu entendo que isso pode ser algo tipo assim, o motorista não quer parar, ele quer continuar tocando, vai largar a pessoa, já vai buscar outra, e sabe, ficar nesse... sabe, essa loucura? Mas pensa só, digamos que o motorista vai demorar 15 minutos pra fazer a viagem dele e buscar a gente, tá? Então a gente tem que esperar 15 minutos. E imagina então se durante esses 15 minutos uns 2 ou 3 motoristas terminaram as suas viagens e estão lá pela volta da onde eu tô. Eu não vou poder pegar carona com eles porque o outro motorista já aceitou. Então eu acho que isso é algo bem importante.
Não precisa necessariamente só quando tiver terminado a viagem. Pode ser algo do tipo, se tiver a 500 metros de terminar a viagem dele, poder aceitar outras viagens, sabe? Pra agilizar um pouquinho. Mas eu acho que fazer esperar mais do que o necessário já é um pouquinho complicado. Pra ir embora do meu treino, eu fiquei na frente da academia, que é em uma avenida, às 10h30 da noite. Eu sou homem, e já tava difícil pra mim. Tava complicado, porque passava bastante gente ali. E se fosse mulher? Eu sei que isso é um assunto muito complicado, sabe? Eu não sei o que as mulheres passam exatamente, mas eu entendo que pode ser bem difícil, que pode ser bem complicado mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que o aplicativo pode melhorar. O aplicativo também pode parear a gente com uns motoristas que estejam mais perto. Por exemplo, eu moro a cerca de 20 minutos dirigindo do centro. E eu estava aqui em casa, na minha casa, pra ir pro treino, que é 5 minutos daqui. O cara tava lá no centro e aceitou a viagem. É lógico que ele ia terminar a viagem que ele tava fazendo e ele viria aqui me buscar pra poder ir ali. Eu ia ter que esperar 25 minutos pra poder chegar no lugar que eu queria chegar. Então acho que, sei lá, um raio de 1 km, 2 km mais ou menos já é o suficiente. E essa é uma ideia, eu achei ela bem interessante, na verdade, que é o botão de pânico. Tem uma coisa parecida com isso, que tu manda... tu faz alguma coisa, tu manda um sinal e daí o carro começa a gravar áudio, esse tipo de coisa. Só que eu acho que o botão do pânico é um pouquinho melhor. É minha ideia, tá? Minha ideia, tá? O que é o botão do pânico exatamente? A gente nunca sabe quem é o motorista que tá levando a gente e o motorista nunca sabe quem que ele vai levar. Então, as duas pessoas normalmente estão, assim, né, tá meio tenso, sabe? Tipo, posso confiar em ti? Não posso, sabe? É bem complicado. O botão do pânico é uma coisa que interage com outros carros que estejam na volta. Por exemplo, o nosso motorista, ele é um assaltante. Eu tô dando um exemplo totalmente aleatório, não sei se isso já aconteceu, tá, gente? Mas o nosso motorista é um assaltante e tá levando a gente por um caminho diferente. Então a gente pega e aciona esse botão do pânico. O próprio aplicativo pode então mandar um sinal para os motoristas que estiverem na volta para verificar o que está acontecendo. De certa forma, é uma segurança a mais, digamos assim. Ou isso vale para o motorista mesmo. Eu sei que tem muito motorista que sofre com esse tipo de coisa também, de pegar passageiro que acaba assaltando e agredindo e tudo mais. Isso eu realmente já vi. Então essa questão do botão do pânico acaba sendo interessante. É só acionar determinado comando para que seja mandado um sinal para os motoristas que estiverem na volta e daí eles poderem te acudir. Eu achei uma boa ideia. É uma segurança a mais. Então, gente, é isso. Essas são as minhas dicas de como deixar os aplicativos de corrida talvez um pouquinho melhores, talvez não sei. Se vocês tiverem alguma sugestão do que pode mudar também, deixem nos comentários, ou então se vocês não concordam com alguma coisa que eu disse. Ou então se vocês veem também algum outro problema que eu não citei aqui, deixem nos comentários, tá, gente? Gostaram do vídeo? Já sabem, deixa o like para ajudar a fortalecer o canal, para ajudar a divulgação do canal. Se inscrevam se não estiverem inscritos ainda e ativem o sininho para receberem mais notificações. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.